Fala galera, boa noite! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de oportunidade, né? Mentoria individual aí, totalmente 0800 para vocês. Então todos que estão ao vivo aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. A galera que vai ver no gravado também, todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, sempre um prazer estar conversando, ajudando a tirar as dúvidas e compartilhando conhecimento e aprendendo também, porque eu aprendo muito aqui nas nossas chamadas, nas nossas lives, nos nossos bate-papos, né? Pergunta para o Vagnão, uma das lives que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, né? Onde eu ajudo os profissionais de segurança do trabalho a atuar em perícias trabalhistas como assistente técnico, faturando aí dentro desse mercado, ganhando experiência, ganhando dinheiro, por que não, né? Importante. E tendo a oportunidade, né, de definir se querem atuar com perícias ou não querem, enfim. É isso que eu acho que é o mais importante, as pessoas terem a oportunidade de definir se é para elas ou não, e não simplesmente serem excluídas do mercado, como eu sempre digo. Uma ótima noite a todos. Leandro já está por aí. Fala sobre a live, você que está chegando agora, não conhece esse canal. Sim. E para quem está chegando agora, que ainda não conhece o Pergunta para o Vagnão, Pergunta para o Vagnão é uma live de perguntas e respostas, onde eu trago aqui o meu conhecimento técnico, minha experiência, né, conhecimento legal, para ajudar a resolver as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, seja qual for o assunto, né? Insalubridade, periculosidade, atuação do assistente técnico, perícias, a diferença da atuação do assistente para a atuação do perito, né? Empreendedorismo, prospecção de clientes, precificação de honorários, enfim, qualquer que seja a sua dúvida, a gente está aqui para ajudar o máximo possível. Tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Eu garanto que do meu 50% eu faço 150%. Tá bom? Leandro, eu já vou te colocar na parada. Eu só queria falar sobre uma questão que me enviaram na live que eu fiz da FISPIC. Legal, sensacional a live referente à ficha de EPI. Show de bola, obrigado. Ficha de EPI é um dos assuntos que eu mais gosto nas perícias, porque ela pode ser uma verdadeira, como eu coloquei ontem na live, né? Ela pode ser uma verdadeira arma ou um escudo para blindar, e saber explorar isso é muito legal. Por isso que é uma das coisas que eu mais gosto, porque quando você tem uma ficha para explorar, né, no caso de insalubridade, e você tem um laudo contrário àquilo que você está atuando, né? Os seus objetivos na perícia. Cara, é muito legal isso, porque você tem argumentos para trabalhar, então você consegue explorar a ficha e fazer uma sustentação muito legal. Então eu gosto muito de ficha de EPI. Bom, na live sobre a FISPIC, teve um comentário lá no YouTube que eu gostei muito, um comentário muito legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele até aqui, rapidinho, para não comentar coisas que não tenham sido faladas, né? Mas um comentário muito legal, discordando da análise que eu fiz, e eu acho isso show de bola. Eu gosto muito quando tem, assim, as pessoas discordam, porque abre margem para a gente conversar, abre margem para a gente debater no bom sentido, né? Debater no sentido de discutir a evolução, né, do entendimento. E é dessa forma que a gente evolui, né? Realmente debatendo os assuntos. Opa, espera aí que entrou um cara falando boa noite aqui. Não sei quem é esse cara que fala isso, hein? Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso a galera vai chegando aí.
comentário do Gabriel. Ele comenta que sempre acompanha aqui os vídeos, né? E ele falou o seguinte, que sobre o thinner, né? Que eu falei a respeito do thinner, que ele discordava do meu ponto de vista, isso é muito legal, né? E que dentro da composição do thinner, né? Existe realmente agentes classificados como hidrocarbonetos aromáticos, na sua maioria xileno, tolueno, etilbenzeno, cumeno, né? Porém, o item 1 do anexo 13 transcreve-se, né? Excluem-se desta relação as atividades ou a operação com agentes constantes no anexo 11 e 12. Então, os agentes que ele exemplificou consta no anexo 11, né? E então não pode enquadrar o thinner pelo anexo 13 no entendimento dele. Se o perito não tiver os equipamentos ou não souber realizar a avaliação, a legislação em nenhum momento diz para usar o anexo 13, né? E é verdade realmente o que ele diz, né? O Gabriel fez uma análise muito legal sobre a questão, porque ele foi a fundo realmente, né? E a análise dele está totalmente correta. O thinner ele tem realmente na sua composição diversos hidrocarbonetos aromáticos. E na grande maioria desses hidrocarbonetos, eles estão presentes no anexo 11, né, da NR15, com limites de tolerância definidos. Né? Que nem, por exemplo, o tolueno aqui, ó, 78 ppm. 78 ppm para o tolueno. Opa, peraí, agora voltou aqui. O cumeno, 39. Xileno, 78. Então, a análise que ele fez está totalmente correta. O thinner ele deveria ser realmente analisado pelo anexo 11 da NR15. Por quê? Porque quando você tem exposição ao thinner, esses compostos, por serem extremamente voláteis, eles acabam se desprendendo, né, do thinner, do produto em si. E a pessoa acaba tendo exposição a esses compostos individualmente, né, cada um deles. Então, cada um tem a sua pressão de vapor e eles acabam, né, se desprendendo, se volatilizando, e a pessoa acaba ficando exposta a esses produtos. Então, quem manipula, mexe com thinner, a avaliação deveria ser feita através do anexo 11. Por quê? Porque no anexo 13, né, o título do anexo 13, que é o item 1, fala aqui as relações das atividades envolvendo agentes químicos considerados insalubres em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho, né? Então, agentes químicos referente a essas atividades e operações, e ele fala que excluem-se desta relação as atividades ou operações com agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Então, a análise dele está totalmente correta, principalmente sob o ponto de vista de higiene ocupacional, né? Até na sexta-feira, eu tive uma reunião com um grande higienista, uma parceria que a gente está trabalhando, e a gente comentou sobre essa questão do thinner, né? E ele falou, pô, é um absurdo isso, né? E realmente, com vistas da higiene ocupacional, é um verdadeiro absurdo você pegar o thinner e analisar a exposição ao thinner e não às substâncias que compõem o produto, tá? Por quê? Porque essas substâncias são extremamente voláteis, elas se volatilizam muito fácil, então a pessoa tem exposição direta às substâncias que compõem aquela mistura, ok? Porém, entretanto, contudo, em que pese essa análise esteja totalmente certa, com vistas sob o foco da higiene ocupacional, né? Quando a gente analisa a legislação, a lei fria ali, né? O que está escrito na lei, ela fala o seguinte: na parte do anexo 13, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, ela fala ali, né? Manipulação de substâncias cancerígenas. Aí você tem que analisar cada uma das substâncias, então tem que analisar tudo que compõe lá o thinner. Porém, existe uma outra questão aqui, ó. Pintura a pistola com esmalte, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.
Então, se você analisar o thinner como uma substância única, né, como uma substância que é vendida, o thinner, ele é um solvente, compostos por hidrocarbonetos aromáticos. E aí, você consegue se livrar do anexo 11, porque você não está analisando o agente, você está analisando a atividade. E o anexo 13, ele faz essa bagunça danada, né? Mistura atividade com agente. Né? A gente tem esse problema na legislação. Então, você deixa de olhar o agente específico e analisa o quê? A atividade. Quando você analisa a atividade, e aí você está tratando do solvente, do thinner como um todo, e não o tolueno, e não o xileno, como diz o título do anexo 13, né? Que são as substâncias que estão constantes lá no anexo 11, os peritos conseguem fazer um enquadramento da insalubridade em função disso, porque eles não estão enquadrando a substância em si, e sim a atividade. É a mesma coisa aqui, a insalubridade em grau médio, aqui ó, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou limpeza de peças. O produto contendo é o thinner, e o thinner não está no anexo 11. Essa que é a pegada. Então, existe essa brecha. Por quê? Porque a gente está analisando o texto da lei e não está analisando, e sim, a questão de higiene ocupacional. Tá? Então, a análise que o Gabriel fez foi uma análise muito bem feita, muito própria, né? Com muito argumento legal. Quando a gente analisa o agente em si. Agora, quando a gente analisa a atividade, o anexo 13 abre esse precedente, a mistura, o thinner, né? Este produto, ele não consta no anexo 11. Então, existe essa possibilidade de caracterização pelo anexo 13 em função de ser analisado a atividade e não o agente causador da insalubridade. Tá? Então, uma pergunta muito legal, né, que expõe um ponto de vista que com total argumento técnico, com relevância, com um argumento pautado, né, realmente, mas que, quando a gente olha sobre o foco da perícia trabalhista, a gente precisa ter a visão um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla. Sair da questão da higiene ocupacional estritamente e analisar o texto da norma, o que está escrito e quais são as possíveis interpretações que podem ser dadas ao texto da norma. E esta é uma possível interpretação, né? Então, eu já vi muitos casos de caracterização com thinner por conta disso, né? Porque o perito caracteriza a atividade envolvendo um solvente e não os agentes que estão presentes dentro desse solvente. Ok? Mais uma, só vou responder essa daqui do Ribeiro e aí depois a gente abre aqui com o Leandro para fazer uma análise de um laudo pericial, um laudo que ele me enviou aí para a gente analisar. Caso o soldador não estiver utilizando somente a peneira de raspa, gera insalubridade? Faz parte do conjunto completo, né, Ribeiro? Faz parte do conjunto completo. Então, pode haver a caracterização. Existe o risco de haver a caracterização, tá? Essa é a análise que eu faço para os meus clientes. Quando eu vou analisar uma situação como essa, eu coloco que existe o risco da caracterização em função de não ter aquele EPI específico. Se o perito vai levar isso em consideração, eu não sei. Mas numa análise bem crítica, pode haver a caracterização. Qualquer EPI que falte pode ser o suficiente, né? Por exemplo, touca de soldador. Touca de soldador, tem muita gente que não usa e tem muita gente que compra sem CA e precisa do CA, tá? Então, mas o perito pode ser que não leve em consideração a touca de soldador porque o funcionário, né, o reclamante já utilizava a máscara de solda. Ok, mas qual a máscara que ele utilizava? Aquela que é somente um elmo aqui na frente, em que a cabeça fica totalmente descoberta. A minha está descoberta de cabelo, né? Fica totalmente descoberta. Ou
aquela máscara de escurecimento automático em que pega a cabeça inteira. Se for a de escurecimento automático que veste a cabeça inteira, como um capacete mesmo, aí não precisa da touca de soldador, porque existe uma barreira física. Agora, se é somente o elmo, precisa da touca. E aí a touca com CA. Ok? Ribeiro, vou pedir para segurar um pouquinho. Vou colocar o Leandro na parada, que ele está aqui aguardando para a gente fazer a análise do laudo. E aí no final eu respondo as outras duas questões tuas, tá bom? Gente, quem tiver pergunta, manda aqui, ó. Escreve aqui no balãozinho ou põe aqui nos comentários, tá? Põe aqui nos comentários. A gente vai fazer a análise do laudo agora. E aí no final a gente pega e responde a todas essas dúvidas, essas questões que forem colocadas, tá? Até mesmo perguntas sobre a análise que eu vou fazer agora aqui com o Leandro. Vamos ver se dá certo de entrar aqui com o Leandro. Fala também como é que faz para ter um laudo analisado. Deixa eu achar o Leandro primeiro aqui, peraí. MS é o quê? Mato Grosso. Cadê o Leandro? Leandro, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está através de um telefone ou no computador? Ao vivo pelo telefone, tá? Vamos ver se dá certo aqui. E quem quiser ter um laudo analisado, deu certo. Um laudo analisado, um parecer técnico, uma contestação, qualquer coisa, entre em contato comigo por direct, por mensagem, sinal de fumaça, e-mail, seja lá o que for, para a gente combinar e você me enviar o documento antes, tá bom? Boa noite, Leandro. Tudo bom, cara? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu vou desativar aqui os comentários para não ficar na frente do rosto, mas quem quiser mandar pergunta, vai colocando aqui no balãozinho, que no final a gente pega para responder. E aí, cara, muito frio por aí? Só 6 graus. Nossa Senhora! Aqui em Caxias não é muito boa essa parte aí. Frio é bem cruel aí no inverno. Que cidade você fala, Leandro? De Caxias? Caxias. Caxias do Sul. Eu estive em Caxias acho que uma vez só. Passei um frio danado também. Bom, O inverno aqui é bem rigoroso. Aqui em Santos, 20 graus, a galera já tá, todo mundo já, né, não sai de casa. Nossa, pegar 6 graus, a Thaís acaba, esquece. Gelada. Mas legal, cara. Vamos lá. Bom, o Leandro ele mandou aqui um caso de insalubridade e periculosidade. Você participou dessa perícia, Leandro? Na verdade, eu coloquei uma pessoa da minha equipe para participar da perícia, mas ela me passou todas as informações, né? Tá. Então, todos os detalhes da perícia ela me passa e depois nós montamos o laudo juntos, né? Legal, show de bola. Eu analisei aqui o laudo e é bastante confuso, né? A forma como o laudo é estruturado é uma forma bastante confusa. Porque o perito ele não faz muita questão de pontos, vírgulas, nada disso. Então sai tudo meio junto assim, fica difícil de entender algumas questões. Mas vamos lá, dá uma visão geral para a gente aí, até para a galera poder entender o caso. Qual era a função do reclamante? A função do reclamante ele era auxiliar de serviços externos. Então, ele fazia o trabalho de um motorista e também outras atividades dentro dessa atividade geral, macro, digamos assim, né? Então, ele buscava documentos, fazia trabalho de banco, trabalhos burocráticos, né? E, em contrapartida, ele tinha o acesso a esse local porque ele transportava resíduos internos dentro da empresa. Mas quem fazia toda essa movimentação era uma outra pessoa que era o auxiliar de serviços gerais. Então ele não fazia manipulação de resíduos. Quem fazia essa manipulação era uma outra pessoa. E, inclusive, esse é um dos casos que eu acredito que se comenta bastante, né?
que o perito dá mais trabalho do que a própria perícia, né? A própria ação trabalhista, né? Sim. Então, tu pode ver que no laudo aí ele é muito tendencioso, né? Porque em nenhum momento ele faz questão de colocar a empresa numa situação mais confortável, né? Ele coloca como se ele fosse o cara que está defendendo o reclamante, né? Deixa muito claro isso no laudo dele. Uma coisa que eu achei curiosa no laudo, que me chamou a atenção, foi aqui na página... Deixa eu achar, não tem numeração das páginas. É tão bagunçado que não tem nem numeração. A página 5, acho que é. Ele fala, tem uma pergunta aqui que ele faz, né, para ele mesmo. Houve divergência entre as informações prestadas pelas partes? E ele coloca que não houve divergência. E pelo relato que ele coloca acima, né, eu não sei se ele gravou o que as pessoas falaram e transcreveu a gravação, porque não tem uma sequência lógica, o relato feito, nem nada. Mas pelo relato que ele coloca acima, houve uma clara divergência no momento da perícia, certo? Exatamente. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai colocar no parecer técnico, né? Porque, na impugnação do laudo, né? Porque, é que nem eu te falei, ele é muito tendencioso e ele bota que não tem divergências. E sim, houve muitas divergências na perícia, né? Então vamos lá. Vocês chegaram a entregar parecer técnico ou não? A gente até montou um parecer técnico, mas a advogada achou que não era favorável para a empresa, digamos assim. Então, é aquele mesmo caso que eu te comentei, que a advogada não quis aceitar que a impugnação fosse feita por nós, assistentes técnicos, né? Ela achou que só ela pode fazer a parte da impugnação. Até nós comentamos um pouquinho a respeito disso, né? Sim, sim. Não tem conhecimento, né? Falta o conhecimento, o advogado não entende a ferramenta que o assistente técnico pode ser. Às vezes tem medo de perder a posição, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, o parecer técnico iria ajudar bastante nesse sentido da contestação agora, né? Então, pelo que eu vi aqui, atuou nos últimos tempos como motorista, certo? A função dele estava descrita como auxiliar de serviços externos. Tá, mas dirigiu o carro. Dentro da função, isso, tinha essa atividade de dirigir o veículo. Aí ele fazia, né, a parte burocrática, documental, de levar documentos de um lado para outro, ir em banco, esse tipo de coisa. Comprar alguns materiais. Isso. E essa transporte E aí tinha essa... de resíduos. E questão do transporte de resíduos. Porém, o transporte de resíduos que ele fazia, ele trabalhava numa área onde o perito considerou que fosse uma área periculosa, né? Então, ele está dizendo ali que ele tem o direito aos 30% devido à condição de estar numa área periculosa, mas não de manipular, digamos assim, né? Eu vi que ele caracterizou a periculosidade e a insalubridade, né? Que tipo de resíduos que ele levava dentro do carro? Era resíduos de banheiro, resíduos contaminados da fábrica, mas todos, que nem a gente sempre comenta, né? Fechados em sacos. E em algum momento do laudo dele, tu pode perceber que ele coloca que isso não era suficiente para eludir o contato do funcionário. Ou seja, poderia em situações os sacos rasgarem e a pessoa ter contato ainda assim com o resíduo. Ele pegava dentro do banheiro esse lixo, né, esse resíduo, esses sacos de lixo, ele pegava, ia lá dentro do banheiro, amarrava, fechava, recolhia, ou ele só pegava já tudo fechado e sacado, punha dentro do carro e colocava num outro local?
A função dele não era nem essa de pegar o resíduo, né? Ele estava contratado para fazer o deslocamento do veículo até a área de cima, onde era feito o armazenamento desse resíduo até que chegasse o departamento de limpeza urbana, digamos assim, para fazer a recolha desse material. Então, ele não adentrava nos banheiros para recolher os sacos de lixo do cesto, nada disso. Porque o perito fala... Não, quem fazia essa função era o auxiliar de limpeza, pegava internamente dos banheiros, quando fazia limpeza, e colocava nos containers. Aí, dentro dos containers, já na área de fora da fábrica, e o auxiliar geral de serviços gerais pegava esse material, colocava dentro do veículo, se deslocava junto com ele dentro do veículo e fazia esse transbordo desse material lá nessa área de destinação, né? Tá. E ele então, ele tinha algum equipamento de proteção para fazer isso, não? Ele usava, tinha até as fichas de EPIs ali, né? Só que não era aquela coisa constante, né, Wagner? Porque isso era eventual, não era um trabalho que ele fazia rotineiramente. Não era aquela coisa assim, ele fazia todo o trabalho, a função dele era fazer só aquilo, entende? Então, ele fazia de maneira esporádica. Então, não vai ter uma entrega de EPIs, por exemplo, todos os dias, e não vai ter a descrição lá na ficha que de 2 em 2 dias, por exemplo, ele pegava uma luva, por exemplo, né? Então, é de maneira esporádica. Uma vez ele pegava um dia, a luva poderia durar 3 dias, então dependia muito da forma que esse produto era manipulado, né? Ou da frequência que esse produto saía de dentro da fábrica. Entendi. Não havia uma periodicidade definida porque a atividade não era feita de forma contínua, era feita de forma intermitente. Exatamente. Ok. E eu vi que a análise que ele fez aqui da ficha de EPI também foi bastante confusa, né? Porque pela ficha, pela análise que ele fez, o cara nunca pegou um EPI. Nunca pegou uma luva, por exemplo. Aí eu não sei como... Na juntada lá na inicial do processo tem todas as fichas de EPIs e tudo que o reclamante recebia, né? Se tu olhar um pouquinho mais para baixo, eu não lembro agora a página, mas tem ali a descrição que ele mesmo coloca, que o funcionário recebia cremes e tudo mais. Então eu estou vendo aqui... Mas mesmo assim... que foi feito aqui, né? Um resumo aqui por ele, mas tem quase nada de EPI, isso me chamou a atenção, né? Porque tem alguns cremes, tem óculos, protetor auditivo e calçado, só, mais nada, né? Então, assim, de fato ele não levou em consideração os equipamentos entregues, né? Então, já adotando uma linha de estratégia aí, né, com relação à defesa, acho que o primeiro ponto, Leandro, é deixar bem claro a versão da reclamada. Então, o primeiro ponto que eu abordaria, no caso, seria sobre a questão de haver divergências, né, em que ele coloca que não existem divergências entre as versões, mas isso não condiz com a realidade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, para deixar já bem claro qual é a versão da reclamada. E aí você pegar e apontar, né? Que, olha, o reclamante falou tal coisa, a reclamada discorda em função disso, disso, daquilo. Por exemplo, que ele pegava o lixo dentro dos banheiros, né? Que o perito coloca aqui que o reclamante fala. De fato, ele só levou em consideração a versão do reclamante aqui, né? Então, colocar a reclamada discorda e apresentou a discordância durante a diligência pericial, visto que quem realiza essa atividade é o auxiliar de limpeza, existem uma equipe de tantos auxiliares dentro do quadro, especificar, deixar bastante específico, tá? Quem faz as atividades. Para deixar bem claro quais eram as atividades realizadas pelo reclamante.
Então, eu acho que o ponto de partida aí da estratégia é mostrar que há uma iminente, né? Uma iminente divergência entre a versão das partes, diferente do que ele coloca, que não houve divergência que alteram o resultado da perícia. Ora, se a reclamada fala uma coisa contrária do que fala o reclamante, como é que não houve divergência? Né? Não há sentido nisso. O segundo ponto que eu Aí exploraria dá para ver. seria a questão dos EPIs. Tá? Seria a Aí questão dá para ver. é o item 4 aqui do laudo dele. Né? Ele fala aqui Uhum. que o registro é obrigatório e tal, e faz uma análise aqui das fichas de EPI com um resumo dos EPIs entregue. Então, eu acho que o segundo ponto seria esse. Né? Você colocar que a análise que foi feita não levou em consideração todos os EPIs entregues e você fazer um resumo demonstrando, né? Até utilizar aquela estratégia que eu falei ontem na live da ficha de EPI, grifando, e que tem lá na aula do curso também, né? Que é grifar os EPIs que são iguais na ficha, né? Então, tudo que for calçado, põe lá em amarelo. Tudo que for luva, põe em rosa. Utilizar o marcador do PDF ou marca-texto mesmo, né? Grifar cada um deles, tá? E aí fazer um resumo, né? E colocar quantos equipamentos tem de luva, tantos. Quantos equipamentos tem de creme, tantos. De bota, tantos. E anexar as fichas na contestação. Para mostrar, né, evidenciar que aquela discordância que você está apresentando do laudo, ela é real. Senão se torna apenas uma lamentação, né? E, somado a isso, abordar, né, a questão da nota técnica 176, que eu disponibilizo lá na aula de EPI, lá da ficha de EPI lá do curso. Por quê? Porque na nota técnica fala sobre a questão da durabilidade dos EPIs, que depende, né, de como uma das variáveis a ser avaliada é a forma de uso do equipamento de proteção. Então, explorar essa questão da nota técnica para explicar que a exposição não era contínua, ela era intermitente. Sendo assim, a durabilidade dos equipamentos era variável. Por vezes durava mais, outras vezes durava menos, porque a atividade era feita menos, né? E depois tem a questão que não é considerado lixo urbano também, né, Wagner? Oi, não Ali é entendi, uma desculpa. questão de que ali também não é considerado como lixo urbano, né? Que na NR fala sobre lixo urbano. Pera só um minutinho, E Leandro. Vou pôr o meu fone aqui, ok. ficou baixo o som. Vamos lá. Repete, por favor, cara. Referente à questão do lixo urbano, né, que fala na NR15, nós também podemos abordar isso, né, porque ali não é considerado lixo urbano, é considerado mais como lixo doméstico, né, ou resíduo, digamos assim, né, que nem você comentou numa outra live. Sim, eu vi que tem quesitos do juiz nesse caso, né? Deixa eu achar aqui. E o juiz faz uma pergunta nesse sentido. Aqui, achei aqui. Peraí. Aqui, ó. Quesitos do juízo à perícia de insalubridade. Ele coloca aqui, ó. Considerando que dispõe o artigo 190 da CLT, assim como a súmula 448. Esclareça, senhor perito, se a atividade se encontra elencada como insalubre na NR15. Então, o juiz pede para que ele leve em consideração. A súmula 448 fala o quê? Vamos abrir ela aqui para ler ela na íntegra, para ficar fácil o entendimento.
aqui, estou abrindo aqui só um segundinho. Peraí, que está chegando aqui 448. Bom, o artigo 190 fala que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas para o critério de insalubridade, os limites de tolerância e tal. E que as normas incluirão medidas de proteção ao organismo e tal. Não fala nada de muito relevante. A súmula 448 fala que, no inciso 2º, que a higienização das instalações sanitárias de uso público não era o caso, né? Ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza de residência e escritório, seja o pagamento de insalubridade. Então, é um ponto relevante a gente entender se era de grande circulação ou não. Aqui nos quesitos, ele fala que a quantidade de banheiros na reclamada é cerca de 15 banheiros. E a quantidade de pessoas que circulam no local, 120 pessoas. Se a gente for fazer a conta aí, você tem 120 dividido por 15. Dá 8 pessoas por banheiro. E isso se todas as pessoas forem utilizar o banheiro diariamente, né? Que não há como considerar isso como grande circulação. Tá? Então, outro ponto para se abordar. Então, a gente já tem a questão da versão, que ele não levou em consideração a versão da reclamada. A questão das fichas de EPI, todos os EPIs entregues, que o perito não levou em consideração no resumo que ele fez. Da vida útil do EPI, através da nota técnica 176 do TST, né? Que, como a atividade não era contínua, a vida útil dos EPIs não pode ser linear, né? Então, a luva uma hora vai durar uma semana, na outra vai durar 3 dias, na outra vai durar 2 semanas. Por quê? Porque a atividade não era feita de forma contínua. Sobre o enquadramento, né, da insalubridade em função da súmula 448, de que não há a possibilidade desse enquadramento, uma vez que a súmula 448 fala que a higienização de instalações sanitárias de uso público. O local não era uso público, era uso privado. Ok? Somente os trabalhadores do local podem utilizar as instalações sanitárias. E aí ela fala, ou coletivo de grande circulação, que considerando o número de banheiros e considerando o número de pessoas que utilizam os sanitários por dia, não há como dizer que o local é de grande circulação, visto que dá uma média de 8 pessoas por sanitário por dia. E aí, Leandro, precisava dar uma procurada, cara, na Convenção Coletiva de Trabalho dos auxiliares de limpeza. Aí no Rio Grande do Sul, eu não sei se é acordo ou se é convenção, tá? Ela determina como sendo grande circulação acima de 20 pessoas por dia. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui rapidinho. Não abriu nada aqui. Então, aqui, achei. Deixa eu voltar aqui, peraí.
site muito louco aqui, peraí. Então, se conseguir achar, seria muito importante para colocar, porque está disposto na convenção coletiva a isso. Estando disposto na convenção coletiva, não há como ir contra. A convenção coletiva se sobrepõe, né? Depois da última reforma trabalhista, a convenção coletiva ela sobrepõe sobre as questões normativas. Deixa eu ver se eu achei aqui uma aqui. Ó, a convenção coletiva é... Depois eu te passo o link. Convenção Coletiva de Trabalho 2021. Sindicato dos Empregados de ACEI e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul. Então tem lá a parte de insalubridade. Adicional de insalubridade. Trabalhador que exerce a função de aplicador de bactericida, tá, auxiliar de limpeza técnica em indústria, higienização de materiais hospitalares, preparador de materiais, aqui, ó, faxineiro, limpador, auxiliar de limpeza, servente de limpeza que trabalha de forma permanente na instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação, expectativa coleta de lixo. Entendendo-se por instalações sanitárias de uso público aquelas que por acesso independente da autorização e é livre ao público. Entendendo-se por instalações sanitárias de grande circulação aquelas utilizadas por mais de 20 pessoas ao dia. Tá? Então, você está na live, não? Não. Eu ia mandar para você pelo WhatsApp para você colocar o link aqui nos comentários. Então, mas ele não... Ó, eu vou colocar lá no nosso grupo de estudos, tá? O link para acessar, para depois tu acessar essa convenção coletiva, tá? Eu já disponibilizei lá. Então, na parte de insalubridade é a linha C. Aqui define como sendo 20 pessoas por dia aquelas instalações utilizadas por mais de... grande circulação, aquelas utilizadas por mais de 20 pessoas por dia. Então, não há o que se falar de grande circulação nesse sentido. Então, não é aplicável a súmula 448. O perito não levou em consideração. E depois da reforma trabalhista, a convenção coletiva de trabalho e os acordos coletivos se sobrepõem às normas. Né? É o que foi acordado, é o que vale. Tá? Então, a gente já tem 4 itens para abordar. Tá? Só sobre insalubridade. Com isso tudo, é possível dizer que as atividades que ele realizava não se equiparam às atividades de coleta ou industrialização de lixo como anexo 14. Por quê? Porque não são enquadradas pela súmula 448, porque ele recebia os equipamentos de proteção individual, a durabilidade era adequada porque o uso não era contínuo, né? E o perito não levou em consideração a versão da reclamada, somente a versão do reclamante. Tá? Então acho que aí a gente consegue fechar a insalubridade. Agora, periculosidade. Essa é o mais problemático, eu vejo. Assim, no primeiro momento. Deixa eu achar aqui. Aqui ainda esse. Peraí. Então aqui, periculosidade, o perito faz a caracterização em função do anexo 2, que ele fala sobre o armazenamento e utilização de líquidos inflamáveis. Porque o cara fala que transportava
álcool no carro, né? Isso. Então, aí entra uma questão já que de cara chamou a atenção. Na própria versão do reclamante, ele fala que levava pequenas quantidades, 100 litros, 50, até 200 litros. Quando a gente analisa a NR16, nos seus itens gerais, lá no começo, ela já fala no item 16.6 o seguinte: as operações de transporte de inflamáveis líquido em qualquer vasilhame ou a granel são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte de pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para inflamáveis líquidos. Então, esse ponto já não há o que se falar em periculosidade sobre o transporte. Por quê? A própria norma fala que pequenas quantidades não caracteriza. Nesse mesmo sentido, quando a gente vai lá no anexo 2, no item 1, né, que tem o quadro de atividades, fala aqui, ó, a linha J do quadro item. A caracterização da periculosidade no transporte de vasilhames contendo inflamável líquido em quantidade total igual ou superior a 200 litros. Vou mostrar para vocês o comentário da Thaís. Perito desqualificado, né? Então, assim, a própria norma fala que é só acima de 200 litros para caracterizar a periculosidade. E o perito simplesmente ignorou esse aspecto da norma. Né? Aquilo que você falou sobre tendencioso começa a ficar evidente. E aí ele fala umas coisas que não tem nada a ver aqui, né? Ele fala que... Deixa eu achar aqui. Eu achei curioso até. Ele fala, o reclamante informou que... Só uma pergunta. Pode falar. Essa questão da atividade, ela se sobrepõe à quantidade ou não? Do que? Do transporte? Isso, porque ali no anexo 2 fala em transporte, né? Então, que ele fala que transportava, até que o perito coloca isso aqui, ó. O reclamante informou que pediam para comprar, recolher, realizar o transporte de uma empresa para outra e que ele levava dentro de uma bombona plástica. Sempre comprava, levava para a empresa, às vezes 200, 100, às vezes 50 litros, como precisava. Então, ele fazia o transporte. Ok. Ele até fala aqui, ó, era bombona plástica azul, o veículo que utilizava no transporte era uma Sprinter. Ok, mas a norma fala que até 200 litros não caracteriza periculosidade. Né? Então, esse ponto está totalmente fora a caracterização feita é totalmente indevida. Porque a própria norma fala o contrário. Né? E aí ele fala umas coisas aqui que não tem nada a ver aqui, ó. A parte reclamante realizava atividades em veículo de carga comum, não apropriado, não certificado para o transporte de cargas perigosas, líquido inflamável, veículo que transporta produtos perigosos, tem que ter sinalização de segurança, kit de emergência, vistoriados, sabe? Umas coisas que não diz respeito à caracterização da periculosidade. E aí vem assim, desculpem a palavra, mas a besteira maior, né? A parte reclamante realizava atividade de transporte de líquidos inflamáveis sem possuir curso de capacitação para o transporte de cargas perigosas. Os motoristas que trabalham com cargas perigosas devem obrigatoriamente, conforme previsto na legislação, possuir certificado de aprovação no curso de condutores de veículo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Ele começa a buscar argumentos fora da legislação trabalhista para justificar a caracterização errada que ele fez. Né? Esse é um dos problemas. Enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Né? Ele começa a buscar pontos fora para justificar, sem se atentar ao que diz a própria NR16. Né? Então... e a gente pode usar que esses argumentos dele não é o foco da perícia. Exatamente. Né? E aí, inclusive, Leandro, inserir nesse contexto o artigo
do Código do Processo Civil que trata o assunto. Deixa eu abrir aqui meu CPC. Porque ele excedeu o objeto da perícia. Ele começou a fazer análise de questões que não dizem respeito à perícia. Ele não foi contratado para ver isso. E é uma questão que a Thaís está comentando aqui, ó. Talvez até pelo conhecer já o trabalho do perito, o juiz já inseriu quesitos no caso. Porque não é comum o juiz inserir quesitos no caso, né? Deixa eu achar. Outra coisa, Wagner, ali no anexo 2, fala sobre embalagens desgaseificadas. Isso entra em algum momento ali nessa questão dos 200 litros ou não tem nada a ver? Não entra, sabe por quê? Se a gente pegar, se tu olhar lá o item 16.6 da norma, ele fala, ele é bem claro nesse sentido aqui, ó. Qualquer vasilhame ou a granel. Então não quer dizer, não tem nada de desgaseificado, nada disso, zero. Espera aí que está abrindo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro artigo que ele não segue. 473, parágrafo 2º. Ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico. Quando ele começa a falar de que o caminhão não era caminhão para transportar resíduo, que o motorista tem que ter curso, isso daí excede completamente o exame técnico do caso. Ele deixa de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi dado. Outro artigo que ele fere, artigo 466, fala o seguinte: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Ou seja, ele vai fazer uma análise minuciosa do que lhe foi designado e não ficar analisando outras coisas. Tá? Então ele já começa a fugir, né, a ferir o Código do Processo Civil. Aí ele faz aqui uma caracterização, ele coloca aqui abaixo os itens e subitens que classificam as atividades do anexo 2, né? Classificam as atividades e operações que a parte reclamante realizava como perigosas. Aí ele coloca aqui, transporte e armazenagem de inflamáveis, a linha B, todos os trabalhadores. Coloca aqui, local de carga e descarga de navio-tanque, vagão-tanque e caminhão-tanque. Então, eu sugiro, isso daqui está na página 9, você pegar cada um desses itens que ele utilizou para caracterizar e contestar individualmente cada um deles. Tá? Então, no transporte e armazenagem, você descrever que o transporte, conforme item 16.6, não caracteriza tal. O item E trata de navio-tanque, vagão-tanque e caminhão-tanque. Se eu fosse você, eu colocaria foto de o que é um navio-tanque de inflamáveis, um vagão-tanque e um caminhão-tanque. Tá? Vai lá na aula de periculosidade do anexo 2 da NE 16 que eu mostro como eu falo sobre isso daí. Coloca a foto do que é para mostrar para o juiz o tamanho da besteira que ele falou. Não, o outro papelzinho que você tinha me dado. Esse aqui. Aí você vai mostrar para o juiz o tamanho da besteira que o perito falou. Por quê? Porque ele não trabalhava com navio, tanque, com caminhão, tanque, com vagão, tanque. O perito ele não pode interpretar a norma. Ele tem que utilizar a norma do jeito que ela se apresenta. Né? Aí ele fala aqui, ó, serviço de operação e manutenção de navio, tanque, vagão, tanque, caminhão, tanque, bombas e vasilhames com inflamáveis líquidos. Ele não fazia nenhuma operação. E aí ele utiliza o item 2 para falar que serviço de operação é qualquer atividade ou operação executada em área perigosa. Mas ele não fazia nenhuma operação.
Ele fazia o transporte. Ele não utilizava esse produto químico para fazer absolutamente nada. Zero. Né? Então, contestar cada um desses itens individualmente, tá? Ele fala aqui enchimento de vasilhames, sabe? Coisas que não tem nada a ver. Aí... Uma questão que ele coloca também, Wagner, a questão de fotos ali com, por exemplo, produto inflamável, coisa desse tipo, sabe? Inclusive de algumas embalagens, ele colocou lá a foto no laudo dele, onde tem, tipo, 18 litros de um produto específico, mas não significa que tivesse aquele produto lá dentro, né? Porque tinha enfim, tinha o adesivo de produto inflamável, mas não significa que aquilo ali chegava a uma quantidade de 200 litros, somando tudo, né? Então vamos então, lá. A placa que a gente coloca, a placa que a gente coloca ali é um risco mesmo de ter uma fagulha, alguma coisa assim, porque tem uma quantidade pequena, mas existe. Então assim, ó, você tem que explicar isso tudo para o juiz na sua contestação, né? Então, sobre enchimento de vasilhame, ele não fazia qualquer tipo de enchimento. Então, é contestar a caracterização direta. Aí vem a parte de armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos em local aberto. E ele coloca lá uma embalagem de 1000 litros que está no local aberto. Qual era a... Tá, deixa eu só abrir um parênteses nessa questão, Wagner. Nessa foto que ele bota esse vasilhame de 1000 litros vazio, foi deixado por equívoco, não era para estar ali aquele vasilhame, tá? A transportadora que acabou deixando ali. Entendi. Então a gente buscou... Pode continuar. Nós buscamos subsídios com a transportadora e eles mandaram um ofício para nós, assinado, carimbado, com o carimbo da empresa, tudo, dizendo que foi deixado lá porque o veículo ia ir para manutenção. Tá. Então, daqui a pouco a gente pode usar isso também como subsídio, né? Pode usar isso daí também. E ele chegava perto desse local? Do qual? Da onde tinha esse vasilhame aí de 1000 litros? É que, na verdade, ele estava ali... Aconteceu uma coisa, assim, extremamente excepcional, né? Não era nem para estar ali aquilo ali. Não, eu entendi isso. Então, foi justamente... Eu entendi isso, mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos dizer que aquele vasilhame permanecesse ali constantemente, tá? O reclamante, nas atividades dele, ele chegava perto daquele local? Chegava porque ele tinha que ir com o carro lá para fazer o carregamento, né? Ele encostava o carro ali e o auxiliar geral tirava os resíduos de dentro do veículo. Então, mas eu estou vendo que a área é ampla, né? E a norma... E aí entra a questão da norma. A norma fala o quê? Armazenamento de vasilhames em local aberto, que é onde está aquele vasilhame. A área de risco é a faixa de 3 metros de largura em torno do ponto externo. Se ele não realizava nenhuma atividade envolvendo este vasilhame e nem dentro dessa área de 3 metros, ele também não adentrava a área de risco, independente se aquilo lá estava lá esporádico ou não. Então, seria interessante, eu acho que assim, ó, fica até mais evidente, Leandro, a contestação, você mostrar o ofício da transportadora, tá? Demonstrando isso, e colocar aqui, ainda que aquele vasilhame estivesse ali, mostrar o local onde ele parava o veículo. E aí, colocar a medição de que esse local ficava a mais de 3 metros, porque pelo que eu vi nas fotos aqui, não era um local de parada do veículo onde estava esse vasilhame. Então, demonstrar o local onde parava o veículo e que o veículo ficava a mais de 3 metros daquele local. Então, a caracterização, ainda que eventualmente tivesse ficado esse vasilhame lá, a caracterização é totalmente indevida, porque ele não acessava a área de risco proporcionada por esse vasilhame. Então, eu iria nas duas frentes. Falar que o fato do vasilhame estar lá foi uma eventualidade, porque a empresa não retirou, e que ainda que ele estivesse,
o reclamante, primeira coisa, não fazia nenhuma atividade referente a este vasilhame. Porque ele não pegava aquilo lá com a mão para colocar dentro do carro. Ok? Né? Convenhamos, você tem que pegar aquilo ali com uma empilhadeira, qualquer coisa nesse sentido. E ele não acessava a área de risco gerada por aquele vasilhame. Então, eventualmente, que o vasilhame estava lá, ele também não acessava a área de risco como supôs o perito. Foi uma suposição que o perito fez. Né? Agora... Inclusive, Pode falar. Inclusive, essa questão de ele ser tão tendencioso que ele bateu uma foto do reclamante, viu, muito próximo àquele container de BC ali. Então, ele queria realmente caracterizar aquilo. Então, e assim, a gente vê que todas as fotos são fechadas. Né? Um ângulo muito fechado. Ele não mostra o ambiente como um todo. Ele mostra só o IBC. Então, mostra o ambiente como um todo. Local de parada do veículo. Desenha onde que seria a área de risco dos 3 metros. E demonstra que ele não... Ainda que fosse eventualmente que aquele IBC estivesse ali, o reclamante não acessava a área. E aí você comprova que era eventualmente, por quê? Porque a transportadora que esqueceu de levar. Então aquilo ali não era nem para estar ali. E você comprova através do ofício da transportadora. Então uma informação complementa a outra. Tá? Aí tem uma foto de uma bombona em cima de uma estante com um adesivo de inflamável. Isso, esse aí que eu te comentei. Tá. Sobre essa questão, aí eu acho que você tem que contestar, né? A contestação ela vai no sentido do item 4 do anexo 2 da NR16. Que fala o quê? Qual era o produto? Era álcool? Na verdade, ali, nem eu sei te dizer certo que produto tinha lá. Tá. Mas daqui a pouco não era nem inflamável, tá? Daqui a pouco foi um recipiente que o próprio operador lá da estação de tratamento usou porque não tinha outro, digamos assim, né? Então, essa parte eu teria que dar uma analisada melhor lá em loco. Né? Então, precisa levantar direito isso daí. Se era um recipiente que tinha inflamável, ou que teve inflamável um dia e não estava limpo, nada disso, é explicar essa situação. Então, sobre aquele recipiente, explicar que aquele recipiente era utilizado para armazenar tal coisa, assim, 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 que ele foi de inflamável um dia, mas que já foi limpo e desgaseificado, e que a única coisa que não foi feita foi retirar a simbologia. E que tal recipiente é utilizado para XYZ pelo senhor fulano de tal, dá o nome, deixa a informação específica. Tá? Caso não seja isso, caso seja realmente um tambor uma bombona que tenha tido um líquido inflamável, usar o item 4, que fala o seguinte, 4.1, a armazenagem, eu vou resumir ele, a armazenagem de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas não caracteriza a periculosidade desde que obedecido o quadro 1 abaixo. Tá aqui, ó, bombona, 60 litros. Tinha uma, e aquela lá é de 50 litros. Então está abaixo da quantidade prevista pelo item 4.1 para a não caracterização da periculosidade em função do armazenamento de inflamáveis. Então, expor, ainda que seja, não a caracterização é indevida, porque o perito não levou em consideração o item 4.1. E ele faz ele mistura o que está no ambiente fechado com o que está no ambiente aberto no laudo, né? Esse é outro ponto para colocar. Porque ele coloca que tinha 1.500 litros armazenados. Né? Ele coloca que tinha 1.500 litros armazenados. Então, é questionar. Como é que ele totalizou essa quantidade? Como é que ele comprova? Então, eu acho que assim, ó, a linha está bem definida.
a versão, né, fazendo um resumo aí, a versão que ele não levou em consideração da reclamada. Para insalubridade, a ficha de EPI, a nota técnica sobre a durabilidade dos EPIs e o fato de não haver previsão pela súmula 448, e aí você insere lá a convenção coletiva que determina que grande circulação é acima de 20 pessoas por sanitário, que no local, conforme informação do laudo, e aí, cara, printa o que ele escreveu no laudo. Printa o que ele escreveu no laudo e põe, que é a informação dele. Eram 8 pessoas por dia que utilizavam o sanitário. Então, da insalubridade está bem definido. Da periculosidade, o item 16.6, sobre o transporte. Depois, aquela questão de navio-tanque e tal, que é a caracterização completamente esdrúxula, né? O fato dele não seguir o novo Código do Processo Civil e o item 4.1 sobre a eventualidade, sobre a bombona que está dentro do armazém e a bombona que está fora, você utilizar, contestar, né? Informando que ele não acessava a área de risco de 3 metros de largura, mostrar a foto aberta do ambiente, fazer um croquis mesmo, demonstrando onde parava o carro, onde parava tudo, tá? E comprovar que aquela bombona estava ali de forma eventual com o ofício da transportadora. Feito tudo isso no corpo, e aí cada questão dessa você vai colocar um tópico, tá? Na contestação. Feito tudo isso, quesito complementar. Aí você vai transformar tudo que você argumentou em cima em pergunta, para não dar margem dele achar que não tem discordância também, entendeu? Que a contestação não tem discordância. Como ele já achou isso das versões, ele pode achar isso da contestação também. Então, questionar o porquê que ele não levou em consideração a versão da reclamada quando contesta o reclamante nisso, naquilo. Aí você cita todas as contradições. Questionar o porquê que ele não levou em consideração todos os equipamentos de proteção entregues ao reclamante. Questionar ele como que ele definiu a durabilidade das luvas se a atividade não era feita de forma contínua e sim intermitente. Questionar ele sobre o uso da súmula 448, o que ele define como sendo um local coletivo de grande circulação, se ele tem conhecimento da convenção coletiva. Então é transformar todas as alegações em perguntas, para que ele não fuja das respostas, tá? E aí, para a periculosidade é a mesma coisa, né? Por que ele considerou o uso de uma... sim. A Thaís, ela vai me ajudando aqui. Muitas dessas questões tem lá no e-book de quesitos, tá? A base delas está lá no e-book de quesitos. Então, dá uma olhada lá também, lá na aba de bônus lá do curso, tá? Da periculosidade. Por que ele não considerou o item 16.6 que fala que transporte até 200 litros não caracteriza? E aí, nesse ponto, eu faria uma pergunta antes. Para ele confirmar, a pergunta seria a seguinte: confirma o senhor perito que o item 16.6 da NR16 descaracteriza a periculosidade para o transporte de pequenas quantidades de líquidos inflamáveis até 200 litros? Não tem como ele fugir. Por quê? Porque quando você colocou essa alegação lá em cima, você já colocou um print do item 16.6. Entendeu? Então não tem como ele falar que não. Aí você colocar o porquê que ele não levou em consideração, o porquê que ele considerou que a condução de um veículo leve se equipara a um navio-tanque de inflamáveis. E aí você mostra o quão esdrúxula foi a caracterização feita, né? Como que ele chegou nos 1.500 litros
de substâncias armazenadas no local. E que, levando isso tudo em consideração, se ele ainda assim caracteriza a insalubridade e a periculosidade, né? Com isso, Leandro, você vai conseguir mostrar para a advogada tudo que poderia ter sido dito, tudo que poderia ter sido mostrado no parecer técnico, para ela ver a grande bobagem que ela fez ao não querer que fosse apresentado um parecer técnico. Porque no parecer, tu já ia colocar toda a versão da reclamada, tudo que ele fazia, o croquis com o local onde ele fazia a coleta dos materiais. Você já ia colocar todas as informações, as fotos pertinentes, fotos abertas, para demonstrar o ambiente como é, filmagem de como a atividade é realizada. Tudo isso você poderia já ter inserido no parecer técnico. E usando a estratégia do superperícia, o laudo nem viria assim, certeza. É o que a Thaís está comentando aqui. Usando a estratégia de apresentar antes o parecer, pode ter certeza que muita coisa do que ele colocou no laudo pericial, ele ia pensar 2 vezes. Porque você já ia ter apresentado uma evidência contrária antes. Então, quando você apresenta o parecer técnico antes, você não deixa o perito solto para falar esse monte de baboseira que ele falou, né? E aí, monta, manda para ela, deixa ela colocar o nominho dela lá, não tem problema, né? Provavelmente vai ter impugnação de esclarecimentos, tá? Quando acabar o caso, senta com a advogada. Se você tiver essa possibilidade, senta com a advogada e fala, olha, tá vendo? Por isso que é importante apresentar o parecer técnico. Boa parte dessas informações todas que a gente apresentou só na contestação, depois que já tinha feito o estrago, a gente já podia ter falado antes. Né? Então a gente deixa de ser reativo e passa a ser ativo. Muitas vezes o entendimento dela de que não precisa apresentar parecer, porque ela não entende o tamanho do trabalho que pode ser feito. Inclusive, a impugnação do laudo, daquele outro laudo do perito que eu comentei contigo, cara, eu coloquei de cabo a rabo tudo que tu me passou, né? E aí, cara, não ficou um item do que eu tinha colocado no e-mail que ela não tivesse colocado no laudo de impugnação. Então, é que nem tu falou, é uma questão de ego, né? Uma questão de ego inflado, aquela questão, eu vou colocar isso, mas isso é uma situação bem delicada, sabe, Wagner? Porque como esse escritório jurídico, a dona do escritório, ela é muito chegada com o dono da empresa, então tem essas questões que a gente tem que ser bastante político, sabe? Então é bem complicado. Eu entendo, mas talvez isso seja a solução do problema. Talvez isso seja a solução do problema, porque se você demonstrar, se você tiver acesso à alta direção da empresa, ao dono da empresa, e você mostrar para ele, falar, olha, a estratégia é essa, porém não está sendo aplicado. E a estratégia que está sendo aplicada não é a melhor estratégia, não é a que traz mais resultados. Vamos chamar todo mundo para conversar? Talvez você tenha acesso não à advogada, e sim quem está acima dela. E se você convencer quem está aqui em cima, aqui, não vai poder colocar o que ela quer, vai colocar o que é preciso. Né? Eu já passei por esse tipo de situação, de ter um profissional trabalhando junto comigo que não entendia a ferramenta que o assistente técnico pode ser. Né? Ficava a questão de ego, não, mas eu que faço e tal, não sei o quê. E o que eu fiz foi isso. Eu fui em cima. Eu convenci quem estava aqui. Ó. Daqui para baixo veio o convencimento. Então, às vezes, o problema é a solução. E às vezes é numa conversa na copa. Né? E às vezes é aquele cafezinho, aquela conversa despretensiosa, que você começa a inserir o assunto para chamar a atenção para um problema que
provavelmente eles não sabem que tem. É isso. Ajudei? Bastante. Show de bola. Vai dar para montar um laudo bem tranquilo, a impugnação aí. Show de bola. E Fica... conseguiu bastante aí. Não, fica As tranquilo. informações que me passou. Eu vi que tu anotou tudo, mas Desculpa aí. fica tranquilo que vai ficar gravado e disponível lá no meu IGTV, tá? Lá no Instagram. Lá no meu Instagram. Então, depois se tu quiser rever alguma anotação e tal, lembrar alguma coisa, fica disponível lá para tu ver à vontade também, tá? Beleza. Que bom, cara. Obrigado por ter compartilhado o caso aí com a gente. Eu que agradeço aí a tua atenção e disponibilidade de ajudar, não só eu, mas com todos os alunos. E reforço que os outros colegas já falaram, né? Eu acho que um dos dinheiros que foram investidos em qualificação, acho que esse curso que a gente está fazendo contigo é um dos que mais está valendo a pena. Eu acho que só vem a reforçar ao que os colegas falaram, né, que realmente é um valor muito bem investido, e outras pessoas que participarem desse curso, que vierem a fazer esse curso, também vão ter essa mesma percepção, porque é que nem um colega falou, né, tu pega o cara e leva pela mão, então dificilmente tu tem um curso que tu tenha um direcionamento tão forte que nem você faz, né? Que legal. Então isso, cara, é excelente para quem está começando, para quem já atua como assistente técnico, porque muitas vezes, eu também já tinha participado de muitas perícias, só que muitas vezes tu segue por um caminho que às vezes tu não sabe se é o mais correto. E quando tu tem uma mentoria que nem você está dando, assim, cara, isso é excelente. Para nós é o pegar pela mão mesmo e levar, cara, é assim que se faz, é assim que é o caminho mais correto. Então, cara, é um curso assim que vale muito a pena. Eu acho que o valor cobrado do curso não se compara nem um pouco a todo o conhecimento que ele agrega. Show de bola, cara. Obrigado pelas palavras de coração. Obrigado mesmo. Bom, é isso. Então, qualquer coisa, só rever a gravação de novo, dá uma olhada lá nas aulas sobre a questão do anexo 2, a questão do agente biológico, a parte de EPI, que tem a nota técnica, tem o PDF da nota técnica lá para tu pegar e copiar também na tua contestação, está lá disponível. E espera a poeira baixar, depois senta, conversa com as pessoas. Tenho certeza que é só uma questão de alinhamento. Quando esse advogado entender a facilidade e o resultado que você vai conseguir gerar para que ela atue de uma forma muito melhor nos casos, ela não vai querer fazer mais nada sem falar contigo, cara. Show de bola. Eu acredito que eu já estou ganhando um pouquinho de confiança. Não, aí. com certeza, cara. Show de bola. Valeu, obrigado, Leandro. Obrigado. Valeu, um abraço. Onde é que eu saio aqui agora, que eu sou meio novo no negócio? Tem um xizinho em algum lugar aqui pelos cantos, aqui. Só em cima aqui, será que é esse? Isso aí, vou fechar isso aí tudo? mesmo. Não, aí fecha só o teu. Show de bola, show de bola. Muito gratificante esse tipo de retorno, né? De pessoas que confiaram no trabalho e estão conseguindo se desenvolver através do programa, né? Do Expert Perícia. Então, fico muito feliz. E, cara, de verdade, analisar laudo pericial é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque é o desafio da contradição, né? É o desafio de você ler, entender o que está escrito ali e fazer uma análise crítica visualizando a legislação e entendendo se está de acordo ou não. Por isso que eu sempre digo que o trabalho do assistente técnico não é um trabalho de prevencionista, é um trabalho técnico. Você tem que tirar a camisa do prevencionista e vestir a camisa técnica, né? Porque a caracterização da insalubridade, da periculosidade, ela deve seguir o que diz a legislação. Não pode ser feito a esmo, né? Senão, a legislação já é uma bagunça. Se cada um fizer do jeito que achar que bem entende, pior ainda, né? Então, essa análise técnica eu gosto muito de fazer, porque faz você refletir muito sobre a legislação, sobre o que está escrito, sobre o contexto, né?
daquele item, o que aquilo quer dizer, aquilo que aquilo não quer dizer. Vamos algumas questõezinhas que ainda tem aqui. Fala, então. Pode falar. Agora é hora de falar, tipo, aí, se você quer que eu faça uma análise igual a essa, num caso seu e tal, você tem que Tá. então me avisa com antecedência. Então, galera, a Thaisinha está me ajudando aqui, deixa eu tirar o fone de ouvido. Se você quiser que eu faça uma análise dessa para te ajudar também, entre em contato comigo para você participar aqui ao vivo comigo do Pergunta para o Vagnão, tá? Pode ser laudo pericial, pode ser esclarecimento, pode ser inicial, analisar uma ficha de EPI, né? Qualquer documento que você queira fazer uma análise, uma ajuda minha para fazer a análise, seja você assistente, advogado, técnico, não importa. Entre em contato comigo pelo direct para a gente combinar, você me enviar, né, a documentação para eu poder fazer a análise. Eu sempre dou uma olhadinha antes para poder facilitar, porque o nosso tempo aqui é curto também, né? E a gente acertar direitinho aí a participação, tá bom? Vamos às questõezinhas que temos aqui. O Zé Ribeiro, muito duvidosa a atitude dessa advogada. Ribeiro, é normal isso. Os advogados não estão acostumados os advogados não estão acostumados com essa atuação do assistente técnico mais combativo no bom sentido, né? Mas essa análise técnica propriamente dita. Não adianta, né? O técnico, o advogado não vai saber falar sobre questões técnicas na área de segurança, questões que envolvem aspectos de segurança, tá? E essa análise técnica ela é própria do assistente, né? Do profissional de segurança que analisa a norma. E o advogado não está acostumado com isso, então eles ficam com o pé atrás. Depois, aos poucos, a gente vai ganhando a confiança deles. O Ribeiro aqui, ó. No anexo 11, quanto às avaliações, diz que deverá ser 10 amostragens por agente. Exatamente, Ribeiro. Coisa que o perito provavelmente não fará. E aí entra um aspecto importante para a contestação. Se o resultado for desfavorável e o perito não fez a avaliação, como diz o anexo 11, tem que contestar, tem que dizer que não está correto. É como a análise que o colega, né, o perito, fez nesse caso. Falar que o cara dirigia um veículo leve, falar que é a mesma coisa que dirigir um caminhão-tanque, um navio-tanque, sabe? Algo totalmente fora do contexto, pô. Totalmente equivocada. Então, se a caracterização foi feita equivocada, por que não mostrar isso para o juiz ter subsídio para definir e decidir sobre o caso? Afinal, quem decide é o juiz, não é o perito. E nesse caso ele até pediu, né? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui sobre marca. Não aparece nada. Eu vou mostrar para vocês o carro, o veículo. Aqui, ó. Era esse veículo. Tipo uma Fiorino. Que o cara usa. Como é que o cara compara isso com um navio-tanque? Pelo amor de Deus. Sabe? Não tem sentido algum nisso. Então não dá para deixar isso passar batido. Caso a empresa tenha feito uma ou duas amostras, o perito pode querer encrencar com isso? Pode, Ribeiro, pode. Porque a caracterização, né, para avaliação, o anexo 11 fala que devem ser feito o número mínimo de amostra. Né? Está aqui, ó, item 6. Avaliação das concentrações dos agentes químicos através do método de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feito pelo menos em 10 amostragens. Tá? Para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. Tá? Isso daqui é muito aplicável para os tubetes, né, para os tubos colorimétricos, que era o que se tinha para fazer a amostragem na época, em que foi escrito o anexo 11, lá em 1977, 78. As análises eram geralmente feitas com tubo colorimétrico. Então você tinha que fazer 10 amostragens nos tubos colorimétricos, e com intervalo mínimo de 20 minutos. Então 10 amostragens com 20 minutos, a gente tem 200 minutos. 200 minutos, se a gente for ver aí quantas horas dá isso, a gente tem aí... Opa, peraí, fiz besteira aqui. Eu não sou bom de conta de cabeça não, tá, gente? 3 horas e meia quase.
3 horas e meia quase. 3 horas e 25 minutos. Isso sem contar a regulagem do equipamento, colocar, tirar e tal. Então, para fazer isso, o perito teria que fazer uma perícia de umas 4 horas. Né? E o perito pode questionar o documento da reclamada sendo utilizado se foram feitas todas as amostragens ou não. O que poderá acontecer com a empresa por não acatar o que a norma diz? Caso a empresa tenha uma avaliação do qual não foram as 10, o que pode acontecer com a empresa? Bom, o documento dela não ser considerado para caracterização ou descaracterização dos aspectos de insalubridade e periculosidade. Se houver um acidente, uma doença ocupacional, e esse documento for auditado, a empresa pode receber uma multa porque não fez a avaliação correta. A questão da avaliação correta não é nem tão em função da avaliação. Diz mais sobre as medidas de proteção adequadas. Porque se você não avalia corretamente, como é que você vai propor as medidas de proteção necessárias corretamente? Então fica incompatível, né? Então, sobre a empresa, basicamente vai ser isso. Se tiver uma fiscalização e o documento dela não vai ser aceito. Ele pode não ser aceito, pode ser contestado, porque não tem todas as avaliações necessárias, né? Agora, eu já vi perito analisar um laudo de insalubridade a fundo desta forma? Não, nunca. Nunca. O que eu vejo os peritos fazerem é o quê? Analisar o resultado que está no laudo, lá no resumo, seja laudo de insalubridade, LTCAT, às vezes até no PPP. Eles olham um número. Não analisa se foi feito 10 amostras, se não foi feito as 10 amostras, como essas amostras foram feitas ou não. Não olham o histograma, folha de campo, nada disso. Tá? Mesmo porque a maioria dos laudos não tem. Ok? Então, em geral, os peritos não olham isso. Show de bola, Zé. Bom, galera, é isso. Ficamos por aqui. Pergunta para o Vagnão de hoje. Muito legal essa análise aí do Leandro. Tá? E, assim, é todo laudo que dá para contestar? Não, às vezes não dá. Né? Mas a gente precisa entender o que diz o laudo, como foi feita a caracterização. Vai ter vezes que não vai ter o que ser contestado. Foi feita uma caracterização bem feita. Nesses casos, a indicação é que faça acordo, mesmo na audiência de instrução. Tenta fazer um acordo, não vai contestar, porque a gente não faz milagre. Mas quando você pega o laudo e vê que tem discrepâncias, né, distorções tão eminentes assim do que diz a legislação, vale a pena você investir tempo e conhecimento para contestar realmente o laudo. E lembrando, o juiz é que vai determinar qual tese tem razão. O que você na contestação vai fazer é apresentar uma tese diferente da do perito. Para isso você precisa ter evidência. E é através da análise técnica que a gente consegue evidenciar que o laudo pericial está incorreto e que as teses aplicadas, elas são verdadeiras, elas são factíveis e são usuais. Tá bom, galera? Então, fico por aqui, pergunta para o Vagnão de hoje. Semana que vem, quem quiser participar, fala comigo antes, me manda uma mensagem antes, para a gente combinar, você me enviar antes aí o documento que você quer que eu analise, que eu te ajude, tá? Não é só para alunos do Expert Perícia, aqui é aberto para todos, tá? Para aí a gente poder combinar e você participar aqui ao vivo comigo, para a gente fazer essa análise. Pô, Vagnão, mas eu tenho que entrar ao vivo? Sim, tem que entrar ao vivo para poder me dar os detalhes, para a gente poder trocar essa ideia que eu troquei com o Leandro hoje, tá bom? Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos a gente vai muito longe. Valeu, galera, grande abraço.